Fala galerinha, aqui é mais uma aula do professor João Arthur, professor de Geografia, para a galera aí do segundo ano. Hoje o tema da aula será os fatores climáticos, massas de ar e climas do Brasil. A primeira pergunta que eu faço, qual é a diferença de clima e tempo? O tempo é o estado momentâneo da atmosfera, então o tempo ele é uma variável, enfim, que muda quase todos os dias. O tempo ele pode estar chuvoso, pode estar ensolarado, pode estar nevoso, enfim. É um estado momentâneo, ele pode mudar em 24 horas. As somas desses tempos você determina um clima. Então o clima pode ser tropical litorâneo, tropical de altitude. E o clima também é determinado pela soma dos fatores climáticos. Então para você determinar um clima, junta os fatores climáticos com as condições do tempo numa escala mais ou menos de 30 anos, beleza? Então, os fatores climáticos, né? Temos a latitude, que é a distância da linha do Equador para qualquer ponto na atmosfera terrestre, né? A tendência é que quanto mais próximo da linha do Equador tende a ser mais quente, quanto mais longe da linha do Equador tende a ser mais frio. Tá aí o Polo Sul e o Polo Norte na esfera na extremidade do globo. E quanto mais próximo da linha do Equador tende a ser mais quente. Tá aí a floresta amazônica, floresta do Congo, as florestas do Sudeste Asiático, tudo bem? Enfim, a altitude parte da ideia de quanto mais alto você está, menos quantidade de ar tende a ter, menos quantidade de água também tende a ter. O ar se torna mais rarefeito e não tem nenhuma umidade relativa no ar. Então, com isso, quanto mais alto, tende a ser mais frio. Isso é um fator climático. Você vai ver todo o topo de montanha, você vai ver um pico de neve. A maritimidade parte da condicional da corrente marítima, né, que chega nesse continente. Então, se a corrente marítima for fria, tende a ser frio e seco. Se a corrente marítima for quente, tende a ser quente e úmido. O relevo ele é uma barreira física, né, presente na Terra. O relevo é uma grande condicional, né, de fator climático. Quando eu chegar no semiárido, eu vou explicar por que o relevo é uma barreira física e um fator climático. Continentalidade é a tendência que quanto mais longe do litoral, né, dependendo da corrente marítima, tende a ser mais seco, mas vai depender da massa de ar. Então, continentalidade é um grande fator climático também. Vegetação, a parte de você tiver uma vegetação mais densa, tende a ser mais úmido e fresco. Uma vegetação mais árida tende a ser mais quente e seco. Né? Então, com a vegetação mais densa tende a ser quente e úmido. Uma vegetação mais árida, né? Menos vegetação, tende a ser quente e seco. A urbanização é um fator climático partindo do fenômeno da ilha de calor. A ilha de calor parte da ideia de quanto mais concreto e mais asfalto tende a reter mais temperatura. Então, quanto mais áreas menos vegetadas, mais quente e seco tende a ser. E a ilha de calor forma o fenômeno também de chuva ácida, né, que destrói a cidade. Beleza? Esses foram os fatores climáticos. A massas de ar. Massas de ar são 5 massas de ar que atuam no Brasil. A primeira dela, e uma das mais importantes, é a massa equatorial continental. Massa equatorial, então ela é quente. Professor, ela é continental, ela é seca? Não, depende do que? Das somas dos fatores climáticos, lembram disso? Quando eu digo equatorial, eu digo que ela passa pela linha do Equador, mas ela se localiza, né, no que seria a maior área de vegetação do planeta Terra, que é a floresta amazônica. E não só isso, não só a floresta, ela tem a grande quantidade de umidade, não só pelos rios, mas principalmente pela evapotranspiração da floresta. Então, a massa equatorial continental é uma massa extremamente quente e extremamente úmida, beleza? A massa equatorial atlântica, mesma coisa. Ela é quente e úmida, ela atua ali na região nordeste e na região norte do Brasil. Massa tropical atlântica é a massa que atua aqui no Rio de Janeiro, ela é quente e úmida. Por isso que aqui no Rio de Janeiro você encontra grande quantidade de vegetação, né? A nossa famosa Mata Atlântica. Por isso que aqui no Rio de Janeiro também chove com bastante frequência, porque essa massa de ar
ela é extremamente quente e extremamente úmida. Massa tropical continental, ela é quente e seca, ela é a única massa de ar do Brasil que é quente e seca. Ela atua ali na parte do centro-oeste, né, formando a vegetação de cerrado, e parte do interior de São Paulo, de Minas Gerais e o interior dos estados da região sul. Massa polar atlântica, ela é conhecida como a frente fria, né? São elas que essa massa de ar que traz a baixa temperatura tanto aqui para a região sudeste e leva a chuva para a região nordeste e leva o e derruba as temperaturas, né, da região norte. E essa derrubada de temperatura na região norte é o fenômeno da friagem. Eu vou explicar isso no próximo slide, enfim. Vou passar aqui, galerinha. Tá aí a localização, né, dos climas do Brasil. Semiárido na região nordeste, tropical atlântico na faixa litoral do Brasil, subtropical abaixo do Trópico de Capricórnio, tropical tem a parte do clima tropical no extremo norte do Brasil e principalmente em todo o interior do Brasil, e clima equatorial, né, onde passa a linha do Equador, tá aqui a linha do Equador, um dos fatores climáticos, localizado principalmente na região norte do Brasil, beleza? Vou passar aqui. Vou ter que dar só uma ajeitadinha aqui rapidinho, pá. Não ficou. Ficou. Boa, vamos lá. Clima equatorial. Vocês estão vendo aqui esse gráficozinho aqui do lado? O nome disso é climograma, beleza? Esse climograma mostra essa barrinha amarela é a quantidade de chuva, beleza? Essa linha vermelha é a média de temperatura máxima e a linhazinha azul mostra a média de temperatura mínima, beleza? Cada barrinha dessa amarela representa um mês, então tem 12 barrinhas. Então começa aqui janeiro, fevereiro, março, abril, maio, etc. de vezes até dezembro. Os meses do meio representam o inverno, né? Todos nós sabemos disso, né? O inverno no Brasil é no meio do ano. E o verão no Brasil é no final e no início do ano, beleza? Isso aí é a lógica que, enfim. Então, a tendência é o seguinte, né? Fatores climáticos do clima equatorial, localizada na faixa da linha do Equador, né? Na região norte do Brasil. As massas de ar que atua, a principal dela é a MEC. Apresenta a vegetação da floresta amazônica e mata de cocais. Baixa amplitude térmica, então a amplitude térmica é a diferença da mínima para massa de ar. A mínima para massa, desculpa. A mínima de temperatura para a máxima de temperatura. Então, por exemplo, se você não tem uma grande amplitude térmica, quer dizer que você tem uma boa condição de temperatura. O dia começa com 30 graus e vai terminar com 30 graus, beleza? Uma alta amplitude térmica mostra que o dia começa com 40 graus e termina com 0. Como assim, professor? Porque quando você tem uma baixa amplitude térmica, diz que você tem grande quantidade de água no seu ambiente, certo? Então a água no ambiente ela vai ser um grande condicionante de segurar a temperatura. Então, você começa o dia com 30 e consegue terminar o dia com 30. Agora, quando você não tem água no ambiente, principalmente nos climas desérticos, você pode chegar a 50 graus de dia e 0 graus à noite, porque você não tem nenhum conservante de temperatura, que o principal dele é a água, beleza? Os verões são muito quentes e úmidos aqui, você percebe-se muito bem, né? Aqui no mês de janeiro e no mês de dezembro. E os invernos acontece o fenômeno da friagem. O que seria a friagem? É quando a massa polar atlântica consegue atravessar todo o Brasil e chegar até a região norte. Então você vê aqui no mês de julho e agosto são as menores médias de temperatura, né? Chegando abaixo até em torno de 20 graus, beleza? Então aqui o clima equatorial, que ele é quente e úmido praticamente o ano inteiro. E um dos fatores mais interessantes está aqui, né? Os rios voadores. O que seriam os rios voadores? Quando chega o verão na região norte, né, a posição do globo terrestre faz com que a faixa equatorial do planeta
receba grande quantidade de radiação solar. Combinado isso com a evapotranspiração da floresta, o que seria isso? A floresta começa a suar, igual nós seres humanos no verão, né? Nós suamos. Esse suor é transformado em nuvens. Mas, irmão, imagina o tamanho da floresta amazônica suando, e transformando isso em nuvem. Essa nuvem desce por toda a planície ali, a planície continental do Brasil, chega até o sudeste, essa nuvem condensa e chove. Beleza? Então, esses rios voadores é um dos principais fatores de chover aqui na região sudeste durante o verão. Por isso que ano passado, principalmente na cidade de São Paulo, choveu cinza. Acho que, se não me engano, foi no mês de dezembro. Por que choveu cinza? Simples. Essa queimada, essa derrubada da floresta que veio acontecendo, fez com que a evapotranspiração da floresta viesse com as cinzas da queimada da floresta. Essas cinzas vieram nas nuvens, pela MEC, né, a massa equatorial continental, chegou aqui no sudeste e choveu a água com as cinzas da floresta. Enfim, isso é um recado para nós brasileiros, que o clima ele não brinca com a gente, beleza? Vou passar aqui para o segundo. Clima tropical. Fator climático é a continentalidade. O clima tropical você encontra ele no centro-oeste, parte do sudeste, na região nordeste e na região norte, né? A principal massa de ar é a massa tropical continental, ela é quente e seca. Alta amplitude térmica, então você tem a grande diferença da mínima para a máxima de temperatura. Então no clima tropical você não tem bastante água no ambiente. Repetindo. Então lá não tem nenhum condicionante de segurar a temperatura. Os dias podem começar com 30 graus e à noite fazer tipo 15 graus. Beleza? Então, enfim, é uma grande diferença de temperatura. Presença da vegetação de cerrado, né? Os verões são quentes e chuvosos. Você consegue perceber isso muito bem aqui no nosso climograma. E os invernos são temperaturas baixas com ar bastante seco. Olha aqui, você pode chegar até 15 graus durante o inverno, é muito frio. E uma baixa umidade relativa no ar. O que seria uma umidade relativa no ar? Umidade relativa no ar é a quantidade de água presente no ambiente. Seus pais chamam a umidade relativa do ar de sereno, né? Aquele sereno seria aquela aguinha em cima no mato, quando você acorda de manhã, em cima da grama, enfim. Seus pais chamam isso de sereno. O nome disso não é sereno, é umidade relativa no ar. Então, quanto mais umidade relativa no ar, tem muita água no ambiente. Então, o ambiente tende a ser úmido. Quanto menor a umidade relativa no ar, o ambiente tende a ser seco. Então, no clima tropical, caso você viva, caso você já foi, você tende a beber bastante água, porque é um local muito árido, beleza? Então, os verões são muito chuvosos, né? Com temperaturas altíssimas. E no inverno, uma queda de temperatura muito brusca e pouca quantidade de chuva, beleza? No clima tropical também, se você, quando for explicar a vegetação, você vai perceber bastante o fenômeno da combustão espontânea da vegetação de cerrado. Logo eu vou explicar isso também. Clima semiárido, né, localizado na região nordeste do Brasil, né, principalmente no sertão nordestino. O fator climático, né, o relevo e a escassez de chuva. A ideia é o seguinte: no Nordeste existe um planalto que faz com que a umidade que venha da massa equatorial atlântica, né, não chegue no sertão nordestino. O nome desse planalto é o Planalto da Borborema. Então essa umidade, que é quente e úmida, né, ela traz chuva, ela bate no Planalto da Borborema e volta para o litoral. Ela não tem força para atravessar. Tudo bem? A chuva só chega quando a massa polar atlântica tem força de atravessar todo o Brasil, né? Toda a região sul, toda a região sudeste e chegar até o nordeste, né? Até o sertão nordestino, levando chuva para sertanejo. Quando isso acontece, o sertanejo chama isso de inverno, beleza? E o inverno deles lá é muito estranho, né? Porque é no período que tem mais quantidade de chuva, que vai de janeiro, fevereiro e março. É no início do ano inverno pro sertanejo na região nordeste.
beleza? Os verões são chuvosos e quentes, e os invernos são quentes e mais secos. Você vai ver que a média de temperatura ela não consegue chegar até 20 graus. Então, no clima semiárido é quente o ano inteiro, beleza? Processo de desertificação. Como assim? Semiárido não é um local totalmente deserto, porque o deserto não chove, beleza? O deserto não tem água. É um semiárido ainda, porque ainda, mesmo sendo difícil, mesmo com toda essa escassez de chuva, de uma determinada época do ano, a chuva chega até o sertão nordestino. Só que no decorrer do ano, o sertanejo mais pobre não consegue ter acesso à água. Então o que ele faz? Ele faz um poço artesiano, e no poço artesiano essa água é rica em sais minerais. O sertanejo pega essa água rica em sal mineral, joga na lavoura. Essa água evapora, vai ficar o que no solo? O sal mineral. Lembrando que sal é o principal método de você desertificar o solo. Então, daqui num prazo de 30 a 40 anos, muito provável que nada mais nasça ali, por conta desse processo de desertificar e de sanalizar o solo, beleza? E com isso, você encontra as temperaturas altas anuais. Tranquilo? Então tá aí o clima semiárido. Tropical litorâneo. O fator climático, a maritimidade, né? A corrente marítima quente aqui no Brasil. E a altitude. Você encontra principalmente aqui no interior do Rio de Janeiro, né? Na nossa famosa Serra dos Órgãos. Ao mesmo tempo, teoricamente, é próximo do mar. Ao mesmo tempo, tem altitude. Então você consegue combinar o clima quente e úmido com um pouco da altitude. E essa combinação você vai encontrar principalmente a vegetação da Mata Atlântica, beleza? A principal massa de ar que atua é a massa tropical atlântica, né? E a MEA, a massa equatorial atlântica. Ambas apresentam características de quente e úmida, né? A MEA atua no Nordeste e a MTA atua aqui no Sudeste. Ela é alta umidade relativa no ar, então tem bastante água no ambiente. Presença de vegetações como a Mata Atlântica, Manguezal e Restinga. Eu vou explicar essas 3 vegetações na aula de vegetação no Brasil, que vai ser o próximo vídeo. Apresenta o fenômeno de ilha de calor nas áreas mais urbanas. Ilha de calor são locais onde você encontra grande quantidade de concreto e asfalto. Esse concreto e asfalto tende a prender, né, mais temperatura, tende a ser mais quente. Então, quanto mais áreas urbanas, tende a ser mais quente e também tende a ser mais seco. Tá aí a cidade de São Paulo, tá aí algumas áreas urbanas aqui da cidade do Rio de Janeiro, principalmente o bairro de Bangu, né, que é uma ilha de calor. E por conta de não ter muita vegetação. Então a combinação de não ter vegetação e ter grande quantidade de casa, prédio, asfalto, indústria, você forma uma ilha de calor. Os verões são quentes e úmidos e os invernos tendem a ser frio e seco, principalmente aqui na cidade do Rio de Janeiro. Eu peguei um climograma aqui da cidade de Salvador, na Bahia. Lá é ao contrário. O verão na Bahia tende a ser menos chuvoso. Por isso que as pessoas vão curtir o verão no Nordeste, porque o verão lá não chove. Aqui não, que chove todos os dias no verão. Agora lá no inverno tende a ser muito chuvoso, principalmente no mês de outono, né, que seria abril e maio, e junho e julho. Eu não consegui encontrar um climograma do Rio de Janeiro, mas eu prometo que quando a gente voltar às aulas, eu irei levar para vocês, beleza? Passando aqui o slide. Clima tropical de altitude. Fatores climáticos, a altitude, o relevo, né? Como já expliquei, quanto mais alto tende a ser mais frio e seco. Localizado nos planaltos da região sudeste, sul e nas áreas de serra. Localizado na região sudeste, principalmente no estado de Minas Gerais e São Paulo, né? E nas áreas de serras aqui do Rio de Janeiro. O ar rarefeito. O ar rarefeito seria o quê? O ar rarefeito é a diminuição de moléculas de água. Quanto mais alto você está, tem menos água também no ambiente, né? Então dificulta a respiração da pessoa, beleza?
Alta amplitude térmica, então de dia pode fazer uma temperatura elevada, chegando a 30 graus, e à noite tende a ser muito frio, uma queda muito brusca na temperatura. Presença de massas de AMTA no verão e AMPA no inverno, que é a massa polar atlântica, né? Ela atua com bastante força no inverno. Nessas áreas de clima tropical de altitude, no inverno tende a ter até acontecer o fenômeno da geada. Os verões são chuvosos e quentes, por isso que nas áreas de tropical de altitude você tem muitos deslizamentos no verão, tá aí a cidade de Petrópolis e Teresópolis. Os invernos frios e secos com alta amplitude térmica, contendo geadas. Você encontra principalmente isso nas áreas de serras de Santa Catarina, Paraná e no Rio Grande do Sul. E encontra-se a vegetação da mata de araucária. Eu vou explicar essa vegetação no próximo vídeo, beleza? Então o climograma aí da cidade de São Paulo, que é tropical de altitude. Os verões são chuvosos e os invernos tendem a ser muito frio e bastante secos, né? Você vê aí que a barrinha no inverno ela é bem menor e no verão ela tende a ser bem maior. E no inverno a temperatura média pode chegar até 5 graus no mês de junho e julho, e no verão pode chegar até 25 ou até 30 graus, beleza? Então esse aí foi o clima tropical de altitude. Clima subtropical, localizado no sul de São Paulo e toda a região sul do Brasil, certo? Fatores climáticos, a latitude, né, tá abaixo do Trópico de Capricórnio, a maritimidade e o relevo. Apresenta as vegetações na mata de araucária, pampas e mata atlântica. Atua na massa de ar no verão a massa tropical atlântica, quente e úmida, né? Em áreas longe do oceano, a MTC, que é quente e seca, a massa tropical continental. E no inverno, a principal massa que atua é a MPA, a massa polar atlântica, extremamente fria e extremamente úmida, levando a geada nas regiões mais altas do clima subtropical. No litoral do clima subtropical tende a ser quente e úmido, né? Por isso que você tem a cidade aí de Florianópolis e todo o seu balneário, né? E no interior tende a ser quente, seco ou frio e seco. Então no interior, nas áreas serranas, você encontra geada ou você tende a ter até um clima bastante árido. E o legal do clima subtropical, que é o único clima do Brasil que você tem as estações bem definidas. Então você vai ter as barrinhas bem uniformes, né? Aqui, nos outros climas não, você tem as barrinhas mais elevadas e as outras mais baixas. No clima subtropical lembra muito assim um clima europeu ou o clima nos Estados Unidos, onde as estações são bem definidas. Então verão é verão, inverno é inverno, outono as folhas caem e na primavera as flores florescem. Beleza? Essa foi a aula de clima do Brasil. E qualquer dúvida, assista meu WhatsApp, enfim, minhas redes sociais. Eu tenho uma página no Instagram que se chama @profjarthur. Coisa só lá me seguir. E é isso, galera. Até a próxima.